Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim, eu espero que todos estejam bem. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma noite para darmos início a mais uma aula do nosso curso do Aprendidos do Evangelho. Eu vou convidar a todos para a gente fazer uma prece de abertura, para que a nossa aula flua de uma maneira melhor. Eu vou pedir que todos fechem os olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos, trazer o Mestre Jesus aos nossos pensamentos e ao nosso coração, para que possamos aprender um pouco mais sobre a sua doutrina, sobre os seus ensinamentos, interiorizar esses ensinamentos e, principalmente, colocar-nos em prática. Que assim seja. Então, hoje é a nossa aula 3 e a nossa aula 4. Nós vamos falar um pouquinho sobre as parábolas de Jesus. Vamos falar qual que era o principal objetivo quando Jesus trazia aquelas parábolas, o que ele queria nos dizer através daquelas histórias, através daquelas formas alegóricas. Vamos interpretar essas parábolas e entender o principal objetivo. Eu vou compartilhar a tela para ficar mais fácil. Quem tiver dúvida, comentário, algum complemento, envia no chat que a gente vai tentar responder o quanto antes. 3, ela é composta, onde ele traz algumas parábolas sobre a valorização do trabalho. Essas parábolas, elas contêm os ensinamentos dos deveres e dos direitos do homem, para a valorização tanto da nossa obra material, quanto da nossa obra espiritual, da nossa obra moral. A primeira parábola, nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. A parábola onde o Senhor vai viajar para o exterior e ele chama os seus servos. Ele pega talentos e divide. Talento era uma moeda de prata utilizada na época de Jesus. O primeiro servo, ele dá 5 talentos. Para o segundo servo, ele dá 2 talentos. E para o último servo, ele dá 1 talento. Ele vai viajar e no retorno dele, ele chama esses servos para prestar conta. Ele queria saber o que os servos fizeram, né? Com aquele valor que ele tinha dado, que ele tinha ofertado a esses servos. Os 2 primeiros servos, entretanto, multiplica esses valores, esses talentos, e o Senhor fica feliz. Já o último servo, ele com medo do Senhor, né, com medo da ira, com medo de perder aquele talento, ou por preguiça, ele enterra esse talento e devolve da mesma maneira que o Senhor deu para ele. Então, 4 são os personagens dessa parábola, para a gente entender melhor. O Senhor e os 3 servos. O Senhor seria Deus e os servos são os homens que compõem a humanidade, somos nós. O principal protagonista dessa parábola, para a gente ter em mente, é o último servo. Por que eu falo protagonista? Porque era exatamente como ele que Jesus não queria que fôssemos. Era exatamente o comportamento que ele teve que Jesus repreendeu, que Jesus queria nos alertar para não cairmos, né, nessa tentação, nessa cilada e não fazer. Então, os talentos são os bens, são todos aqueles recursos, tanto material, espiritual, que nos são oferecidos, para que sejam entregados em benefício tanto nosso, como em benefício do nosso próximo, né? Tanto para fazer o nosso bem, para alavancarmos espiritualmente, moralmente, e também ajudar o próximo. Esse tempo concedido para a movimentação desses talentos são as nossas reencarnações. E muita gente pergunta, mas por que o Senhor não distribuiu esses talentos de uma maneira uniforme? Por que não deu igual talento para todos? Não podemos esquecer que cada um de nós está em evolução diferente. Cada um de nós vem com a sua missão diferenciada. Então, por isso, a diferença dos talentos. Os 2 primeiros servos, sendo espíritos talvez ali mais adiantados, previdentes, eles aplicaram bem esses talentos. Já o terceiro, pouco mais atrasado, quem sabe, raciocinou mal, ficou com preguiça de multiplicar esses talentos, deu uma desculpa por ser indolente, por ter sido imprevidente e enterrou esse talento. Quando Jesus fala para a gente valorizar esses talentos, seria para a gente valorizar toda a oportunidade que nós temos quando reencarnamos. Muitos de nós, ou todos, né, de nós, viemos dotados de talentos, viemos dotados de bens, de recursos, para que consigamos alavancar na nossa encarnação, para que consigamos quitar um pouquinho daqueles débitos que adquirimos durante tempos, durante as reencarnações. Era esse alerta que Jesus trazia nessa parábola.
Porque muitas vezes nós viemos com esses talentos por medo, por insegurança, às vezes por orgulho do julgamento do próximo, acabamos enterrando, e principalmente por falta de fé. Porque quando nós temos fé em Deus, nós sabemos que somos capazes. Nós jamais vamos enterrar esses talentos, assim como o último servo fez. Ele não confiou no Senhor. Ele simplesmente ficou com medo da ira do Senhor e enterrou. Então, esse era o alerta. O que será que estamos fazendo com todas as oportunidades, com todos os bens, com todos os recursos que temos quando reencarnamos? E esses recursos, muitas vezes, eles vêm de maneira espiritual, às vezes ele pode vir na forma de uma mediunidade, ele vem de uma maneira pessoal, familiar, ali para você tentar ajudar os seus familiares, alavancar tanto para você quanto para eles. De uma maneira profissional, muitos vêm dotados de inteligência, às vezes para passar essa inteligência para o próximo, nos nossos relacionamentos. Essa parábola, ele mostra a importância do que o trabalho deve ser exercido pelo homem, para que os bens que estão sob a nossa guarda sejam multiplicados, frutifiquem. A parábola ainda transmite um ensinamento de que todo aquele que é diligente, aquele que é esforçado, receberá o auxílio. Nós vimos o quanto a espiritualidade nos auxilia para que possamos aumentar essas virtudes. Já aquele que nada faz para aumentar as suas virtudes, para aumentar as suas capacidades, para aumentar aí os seus talentos, porque sabemos que temos o livre-arbítrio, cabe a nós aumentar ou não esses talentos. O auxílio sempre vai vir, mas ainda assim o nosso livre-arbítrio é respeitado. Então, quando esse talento, quando essa virtude não é alcançada através do amor, não aproveitamos essa oportunidade, poderemos sofrer nas próximas reencarnações, porque aí através dessa dor acordaremos para o progresso, porque é esse, né, nós estamos fadados ao progresso. Então, que possamos aproveitar essas oportunidades que nos são dadas. Muitas vezes, esses talentos, nós passamos várias encarnações para conseguirmos adquirir esses talentos. E quando reencarnamos, perdemos essa oportunidade de fazê-lo aumentar ainda mais essas virtudes e adquirirmos ainda mais débitos. Então, essa era a mensagem que Jesus quis nos trazer com a parábola dos talentos. A próxima parábola é a dos vinhateiros homicidas, conhecida também como a parábola dos lavradores maus. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha. Ele circundou-a e edificou, arrendando-a e confiando-a a lavradores para cuidar da sua vinha. Sendo assim, ausentou-se para longe. A vinha seria a seara, seria o laboratório da vida terrestre. Deve ser seguida a lei de justiça e amor que o dono da vinha estabeleceu. O dono da vinha seria Deus, e os lavradores são todos aqueles que devem usufruir da vinha, né, da seara, do laboratório terrestre, para aprender, ensinar e praticar as suas leis, a lei do dono da vinha. Principalmente os sacerdotes e os ministros de várias religiões. Quando Jesus contou essa parábola, ele estava se referindo aos sacerdotes, aos fariseus, aos saduceus. E eles, vendo Jesus contar essas parábolas, eles perceberam que Jesus estava falando para eles. O que acontece? Quando esse senhor dessa parábola viajou, se ausentou, na época que ele acharia que a fazenda ali, que a vinha daria frutos, ele enviou alguns dos seus servos de confiança para ver o que esses lavradores estavam fazendo, se a vinha já estava produzindo frutos. Na primeira vez, o Senhor enviou 3 servos, entretanto, esses lavradores não queriam prestar contas para o Senhor, ou não entenderam a mensagem do Senhor, a lei que o Senhor estabeleceu ali naquela vinha, e mataram os servos. Eles mataram, outros eles espancaram e outros eles apedrejaram. O Senhor então enviou mais servos, uma quantidade maior, porque ele falou, agora eles vão prestar conta, eles vão falar. Entretanto, os lavradores agiram da mesma maneira. Eles espancaram, outros eles apedrejaram e outros eles mataram. O dono da vinha falou, agora eu vou enviar o meu filho, né, o meu herdeiro, porque sendo ele herdeiro ali da vinha, os lavradores vão ter um pouquinho mais de respeito, vão ter um pouquinho mais de dignidade ali com ele. Os lavradores receberam o herdeiro da mesma forma, matando e condenando o filho do Senhor, o filho do dono da vinha.
Então, interpretando a parábola, quem seriam esses servos que o Senhor enviou para prestar conta ali, para ver o que os lavradores estavam fazendo? Os primeiros, né, servos que ele enviou seriam todos os missionários que Deus tem nos enviado, que a espiritualidade tem nos enviado de tempo em tempo. Os profetas que são enviados para que a humanidade alavanque, para a gente entender um pouquinho mais a lei de Deus. Porque esses lavradores não estavam fazendo um bom trabalho. Eles não estavam plantando e colhendo bons frutos. O próprio filho, né, o último que foi enviado ali, o herdeiro, seria o próprio Jesus, que sabemos que também foi recebido da mesma forma pelos lavradores ali, pela humanidade. Foi assassinado e também foi condenado. Deus, ele deu aos homens a sua lei. Ele deu o laboratório, ele deu a sua vinha e colocou ali leis, que são as leis divinas, para serem cumpridas. Então, com a vinda de Jesus, o evangelho ele foi propagado a todos os povos da terra, procurando rendeiros que lhe darão frutos no tempo apropriado. Devemos fazer. Então, a gente precisa agora dar bons frutos, cuidar dessa vinha, cuidar desse laboratório terrestre e dar bons frutos, que é isso que o Senhor quer. Ele já nos enviou de tempo inteiro missionários, enviou Jesus para que esse fruto, para que essa lei seja propagada. Então, depende mais uma vez de nós, das nossas atitudes. Que tipo de fruto estamos plantando na sua vida? O outro ensinamento que Jesus nos trouxe: bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor de Cristo? Então, não, nós sabemos que não. Esse é um cristão apenas de nome, mas que não vive em si a essência dos ensinamentos de Jesus, pois não despertou para a renovação espiritual e a alegria de doar-se. Ou seja, não adianta eu falar que eu sou cristão, eu falar que eu sou espírita, sendo que eu não ajo de acordo com os ensinamentos de Jesus, sendo que eu não pratico a lei de amor, a lei da caridade tão pedida por Jesus. Eu sempre estou pensando em mim, eu sempre estou pensando em benefício próprio. Então, ser cristão, meus irmãos, não é um rótulo, não é uma receita de bolo, é uma vivência. E essa vivência ela deve ser exemplificada através de atos, assim como Jesus fez. Porque quando Jesus veio, ele não simplesmente contou as parábolas, ele não falou palavras somente, porque nós sabemos que palavras se perdem. Ele exemplificou através de todos os atos. Tudo que Jesus fazia era com amor. Devemos colocar as palavras na prática, nos atos, em tudo que vamos fazer. O Evangelho, ele é para ser lido, não é para ser lido e ser guardado na estante, na cabeceira. Ele precisa ser vivido, aplicado em todas as nossas relações. E quando ele fala em todas as nossas relações, ele está se referindo a todos. Não adianta eu me dizer cristão, não adianta eu me dizer espírita somente ali na casa espírita, somente na minha igreja, somente onde meus irmãos têm o mesmo ideal que eu. Eu preciso ser espírita, eu preciso ser cristão em todas as ocasiões, aonde for colocado, com aqueles irmãos mais difíceis, aqueles irmãos que muitas vezes têm opiniões diferentes de mim, aqueles irmãos que muitas vezes me desejam o mal. É fácil ser cristão onde as pessoas me amam, mas e quando for ao contrário? Jesus exemplificou, em um dos momentos mais difíceis que ele passou sobre a terra, ele não condenou, ele não se revoltou. Ele pediu para Deus, ele pediu para o Pai perdoar, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, isso é ser cristão, é perdoar até mesmo aqueles que muitas vezes nos ofendem. Para se tornar um cristão, um espírita, digno de ser chamado como tal, é imprescindível revelar-se pelas suas obras, em qualquer circunstância da vida. É que nem eu falei, aonde formos colocados, em qualquer situação. Porque, meus irmãos, a fé sem obra é morta. A próxima parábola é a parábola da figueira estéril, ou conhecida como a parábola da figueira seca. Então, essa parábola ela nos traz a história que o dono de uma vinha tinha uma figueira plantada nessa vinha, e ele ordenou para um dos seus servos ali que essa figueira fosse cortada pela raiz, porque ela não estava dando fruto. O servo falou: Senhor, né, vamos esperar um pouquinho mais. Quem sabe eu vou adubar essa terra, vou melhorar. Quem sabe assim ela não dê frutos. E o Senhor disse:
tudo bem, mas caso ela não dê frutos, que ela seja arrancada pela raiz. A figueira ali foi um símbolo empregado por Jesus para afirmar que, infelizmente, os judeus, que era a comunidade ali que ele tinha contato na época, mas serve para todos nós, apenas aparentavam a ideia de um povo fervoroso, temente a Deus, que praticavam a lei de Deus. Mas que, na verdade, aquela fera era morta. Aquela árvore ali não dava frutos, nem espiritual e nem moralmente. A figueira estéril, nessa parábola, nós podemos dizer que seria a humanidade. Seria a sociedade que tem folhas, mas que não dá nada de frutos. Não pratica nada de bom, não pratica o amor, não pratica a lei de Deus. O dono da vinha, né, seria Deus, que espera pacientemente que os seus servos lhe deem os frutos. O grande ensinamento dessa parábola, o que Jesus queria trazer para nós, é que ninguém deve ocupar lugar na sociedade inutilmente. Já que temos o privilégio, já que temos a oportunidade da reencarnação, que aproveitemos, que possamos dar frutos, podemos fazer bom uso, boa utilidade dessa oportunidade que nos é dada. São tantos os irmãos, eles nos trazem no livro, nós já vimos tantas mensagens, esperam por essa oportunidade. Já que estamos aqui, possamos aproveitar, que não fiquemos ali parados como a árvore seca, que possamos dar frutos e bons frutos. É isso que Jesus queria nos alertar sobre essa parábola. A oportunidade da reencarnação, a oportunidade de darmos frutos, de podermos novamente evoluir como espírito. A reencarnação é uma grande bênção, porque ela representa a grande oportunidade de ressarcir as culpas, os débitos e resgatar os débitos. Muitos são os espíritos que aguardam por sua vez. Assim, aqueles que ocupam a terra inutilmente devem ceder um lugar tão cobiçado para outros, que dê esse lugar para um bom proveito. Então, se nós estamos aqui inutilmente, não produzindo frutos, nós não estamos aqui de viagem, nós não estamos aqui de férias. Quer dizer, nós estamos aqui de viagem, mas não de férias. Nós estamos aqui para aproveitar a reencarnação, para aproveitarmos todas as oportunidades, aqueles talentos que vimos na outra parábola, que possamos dar os frutos que essa parábola mostra também a bondade da previdência divina, traduzida na paciência que Deus tem com o homem. Ele aguarda sempre que nós produzamos os frutos esperados e aplique o conhecimento na produção de frutos e não permanecemos na ociosidade. A importância, novamente, do trabalho. Não fiquemos na ociosidade. Jesus já nos disse, nós já estudamos sobre a lei do trabalho. Não fiquemos ociosos, não perderemos mais uma reencarnação. Aproveitemos o máximo para que assim possamos dar bons frutos. A próxima parábola é a parábola dos trabalhadores da última hora. Esta parábola nos ensina a importância do engajamento na atividade da vinha, no trabalho da vinha do mestre, né? No trabalho da terra. O trabalho traz para nós o salário, o trabalho monetário, o trabalho material, ele quer dizer. Da felicidade e autorrealização e a tranquilidade moral, ajudando-nos na evolução espiritual. Finalidade da existência na Terra. O trabalho, entretanto, ele nos mostra o conceito profundo. A essência designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que deveremos aprender. Essa parábola dos trabalhadores da última hora é aquela parábola que o Senhor chama alguns servos para ir trabalhar na sua vinha. Entretanto, ele chama alguns no primeiro horário, depois ele vai na praça e convida mais alguns no segundo horário, e depois chama outros na última hora do dia. Aqueles que já estavam trabalhando desde a primeira hora não ficaram muito contentes com a atitude do Senhor. Na hora do Senhor efetuar o pagamento ali para todos aqueles trabalhadores, ele pagou igualmente para todos. Desde aquele que chegou no primeiro horário, né, vamos dizer, aquele que chegou às 6 da manhã, quanto aquele que chegou ao meio-dia, 2 horas da tarde. Então, os trabalhadores que chegaram na primeira hora não entenderam, ficaram ali meio revoltados e questionou a atitude. E o Senhor falou para eles: por que vocês estão preocupados? Porque eu tive bondade com os trabalhadores.
que chegaram por último. O que foi combinado com vocês, eu cumpri. Combinei com vocês um talento pelo dia trabalhado e assim eu fiz. Por que vocês estão preocupados com o que eu combinei com os outros? Aqueles irmãos que estavam ali na praça esperando a oportunidade de trabalho, eles estavam lá desde cedo, igualmente com os outros que foram chamados na primeira hora. Mas eles não desistiram, eles não se recusaram ao trabalho, eles não tiveram a mesma sorte, a mesma oportunidade que os que foram chamados primeiro. Mas eles não desistiram em nenhum momento, eles não estavam ali fazendo corpo mole. Eles ficaram esperando, tiveram fé, tiveram esperança que eles iriam ser chamados e foram. Aqueles irmãos estavam ali desde cedo, assim como os outros, muitas vezes com fome, com sede. E o Senhor viu aquilo, se conscientizou, também deu uma oportunidade. Então, de início, parece que os operários ali que se queixaram tinham razão de reclamar, né? Porque eles trabalharam desde cedo, trabalharam muito mais tempo. Os últimos, apenas 1 hora de serviço. Se raciocinarmos de uma forma humana, só ver o lado exterior, vamos falar que sim, né? Que aqueles trabalhadores estavam corretos de reclamar, não era justo. Mas que tanto nos ensinou que não devemos julgar. Nós não sabemos o íntimo de ninguém, nós não sabemos o esforço que aqueles trabalhadores estavam ali esperando, a resignação. Eles não estavam ociosos, eles não estavam se recusando ao trabalho. Apenas não foram chamados. Mas ali eles ficaram, ali eles esperaram. Não houve nenhuma injustiça por parte do dono da vinha. Além disso, ele viu que os últimos trabalhadores fizeram um trabalho muito melhor do que os primeiros, com mais qualidade, com mais amor. Eles fizeram com mais vontade. O Senhor se achou certo pagar da mesma forma. Quando chegarmos no mundo espiritual, a nossa recompensa ela não vai ser pela quantidade, e sim pela qualidade do trabalho. Deus não vai julgar ninguém pela quantidade que trabalhou, mas pela qualidade do serviço, pelo amor, pela caridade que praticarmos aqui na Terra e pela sinceridade dos atos. Muitas vezes a ajuda, a sorte demore para chegar para nós, não vamos desistir. Tenhamos fé, tenhamos bom ânimo, que na hora certa o auxílio vai chegar, o trabalho vai chegar, vamos ser chamados para o trabalho. Então esse era o grande ensinamento que Jesus trouxe nessa parábola. Agora a nossa 4ª aula é onde Jesus vai falar sobre as falsas aparências. A primeira parábola da 4ª aula é a parábola do bom samaritano. Um viajante está caído ali no meio da estrada, moribundo, precisando de auxílio, passam por ele o sacerdote, passam o levita e não ajuda. Depois disso, passa um samaritano, que é considerado herético pelos judeus. Os judeus não têm muito valor pelo samaritano. E o samaritano age exatamente como Jesus nos pede. O samaritano exerce ali a verdadeira caridade. Ele trata o moribundo como ele gostaria de ser tratado. O tema principal, a pergunta principal dessa parábola, quando Jesus nos deu o primeiro mandamento, o primeiro e maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O tema principal, a pergunta principal dessa parábola, quem é meu próximo? Quando Jesus fala para amar o próximo, ele está se referindo a todas as pessoas, sem distinção. Ele não está falando para amar somente aqueles que estão próximos de mim, somente os meus. Ele está pedindo para amar todos, indiferente de quem seja. O ensinamento fundamental dessa parábola é a prática incondicional da caridade. Porque quando eu pratico a caridade, eu estou amando o meu próximo de verdade. Entretanto, o sacerdote e o levita, aqueles que só falavam das leis de Deus, que só falavam da justiça divina, o que eles fizeram? Era a falsa aparência que Jesus estava se referindo. Eles que se diziam representantes de Deus na terra, o que eles fizeram quando eles viram aquele irmão, aquele próximo necessitando de um auxílio, necessitando de uma caridade? Eles simplesmente passaram reto, deixaram o moribundo ali a sua própria sorte. Não agiram conforme a lei divina. Já o samaritano mostrou que ele sim ama o seu próximo. Ele foi lá, ele ajudou o doente, cuidou das suas chagas, ele fez a caridade tanto material quanto a caridade espiritual.
ele se mostrou um verdadeiro cristão, digno de ser chamado como cristão. O homem de bem coloca acima de vãs circunstâncias a lei de justiça e caridade. Ele faz o bem somente pelo bem. Ele não faz o bem porque ele está procurando méritos, porque ele está procurando ser visto como uma aparência que não existe. Ele faz o bem porque está dentro dele o bem, porque ele já aprendeu ali as leis divinas. E ele faz simplesmente porque o coração dele está cheio daquela caridade, está cheio daquele amor que Jesus tanto nos pediu. Essa parábola ela tem o mérito de nos mostrar a valorização do trabalho do samaritano e também de evidenciar as falsas aparências do sacerdote e do levita, que deveriam ser os primeiros a cuidar do maribundo, porque eles já tinham conhecimento da lei, mas não fizeram. Eles tinham conhecimento, mas não interiorizaram esses ensinamentos. Porque nós podemos, meus irmãos, enganar a todos aqui na Terra. Nós podemos se mostrar ali como levita, como sacerdote, como um bom servo de Deus. Deus sabe do nosso íntimo. Nós não conseguimos enganar. É não nos iludirmos com as falsas aparências. Que nossos sentimentos sejam puros. O maior mandamento, então, que Jesus nos pediu, é amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Só que eu não consigo amar a Deus sobre todas as coisas se eu não amo o meu próximo. Porque o meu próximo é criatura divina, é criação de Deus. Então, se eu não amo o meu próximo, eu não consigo amar a Deus. Eu preciso fazer pelo outro tudo aquilo que eu gostaria que fosse feito por mim. Porque assim eu estarei praticando a verdadeira caridade. Eu terei um melhor proceder nas minhas atitudes. Eu terei mais indulgência, mais benevolência, menos julgamento. Estarei aí destruindo o egoísmo, que é o principal inimigo da caridade. Porque quando eu sou egoísta, eu não penso no meu próximo. Por que eu vou ajudar o meu próximo? Eu estou ocupada, eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Eu não vou desperdiçar tempo ali. Por que eu vou ajudar? Né, um moribundo ali na estrada, deixa que outra pessoa ajuda. Quantas vezes nós somos chamados para praticar a caridade e às vezes falamos assim, mas eu não tenho condições de praticar a caridade. A outra pessoa vai vir ali e vai ajudar. Então isso é egoísmo. Precisamos destruir, porque aí sim nós vamos ter o verdadeiro amor. Aí sim nós vamos conseguir amar a Deus e amar as suas criaturas, amar o nosso próximo. Vamos compreender o que é a verdadeira fraternidade. E a caridade, ela precisa ser adotada como regra de conduta. É um exercício. A próxima parábola é a parábola do fariseu e do publicano. E Jesus traz esses dois personagens para a gente ver a diferença da oração feita do fundo do nosso íntimo, feita com simplicidade, com humildade e com verdade. E a outra oração feita cheia de orgulho, cheia de egoísmo e de falsas aparências. Então, nessa parábola, Jesus evidencia que as aparências enganam. Ele fala do fariseu, que se acha superior ao publicano, porque ele se dizia, né, como se fosse justo, e despreza o publicano, porque ele achava que o publicano não exercia, né, as leis divinas ali segundo o seu ponto de vista. Então, os dois vão lá fazer a sua oração. O fariseu, se achando superior, doutor da lei, faz a oração agradecendo a Deus e agradecendo porque ele não era um pecador como o publicano. Ele pagava os seus impostos, ele fazia o seu jejum 2, 3 vezes na semana, pagava o seu dízimo, então ele era merecedor. Ele não era como esses homens pecadores. Então ali, além do orgulho, além da falsa aparência, ele estava desmerecendo o publicano e se julgando maior que o publicano. Falsas virtudes que Jesus nos alertava nessa parábola. Já o publicano, quando fez a sua prece, quando fez ali a sua oração, o publicano se colocou no lugar humilde que ele sabia que ele tinha. Ele fez a oração do fundo do coração. Ele pediu para que Deus o perdoasse, porque ele sabia que ele era um pequeno, que ele era pecador. Então, o orgulho, gente, é sempre o primogênito do egoísmo. Se eu sou orgulhoso, eu me acho superior a todos. Eu não me coloco num estágio de eterno aprendiz. Em todos os ensinamentos de Jesus,
Jesus sempre grifa a humildade. A humildade é o ponto de partida para alcançarmos o amor. O homem que se esforça em falsas aparências, buscando evidências, é um túmulo caiado. Ou seja, por fora eu estou lindo, mas por dentro, qual que é o meu verdadeiro sentimento? Por fora eu prego ser um bom cristão, um doutor da lei, mas lá no meu íntimo, quando eu vou falar com Jesus, quando eu vou falar com Deus, quais são meus verdadeiros sentimentos? Os exemplos simples dessa parábola evidenciam que os títulos, as posições e a riqueza terrena de nada vale, de nada significa quando são enaltecidos indevidamente, ou quando o homem se vale deles para se vangloriar, porque o fariseu, ele tinha um título, se valia dele para se vangloriar, para se achar melhor que o publicano, ou quem quer que fosse inferior a ele. A humildade é a chave espiritual da verdade, pois é exemplo de Jesus. O Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Também o verdadeiro cristão deve fazer o mesmo. Novamente, exemplo de Jesus. O maior que esteve na terra se fez tão pequeno, se fez tão humilde, não se desdenhou de ninguém. Quem somos nós para apontar o dedo do pecado do outro? Não é porque eu peco de uma maneira diferente que meu irmão, que eu também não sou um pecador. Não façamos como o fariseu, apontando o erro do meu próximo. Nós não somos juízes de nada. Nós não temos méritos para isso. Jesus, que podia fazer, que podia apontar, ele não fez. E é assim que devemos fazer. Que não se vistamos de falsas aparências para poder desmerecer o nosso próximo. A próxima parábola é a parábola dos primeiros lugares. O Jesus ele foi convidado para uma refeição, para uma festa ali na casa de um dos chefes dos fariseus. Jesus sempre, muito observador, muito inteligente, ele ficou notando como alguns convidados agiam. E ele viu que todos aqueles que chegavam escolhiam os primeiros lugares, queriam sentar na frente, queriam sentar numa posição de destaque. Então ele chamou os seus discípulos e foi ensinando. Ele falou que todos eles deveriam aguardar o convite e não se sentarem no lugar que eles escolhessem. O homem não deve se perder pelas falsas aparências. Até por questão de educação, o homem deve saber que não deve ocupar lugares que ainda não lhe são destinados. Mas é comum pessoas orgulhosas não se conscientizarem disso, das suas reais qualidades. Muitas vezes queremos ocupar lugares que nós não temos merecimento para tal. Queremos ocupar as grandes posições, queremos estar sempre em destaque, mas não temos capacidade para aquilo. Não precisamos estar em destaque para sermos grandes. É isso que Jesus queria nos trazer nessa parábola. As ilusões do ego, as ilusões do mundo terreno, do mundo material. Na grande comunhão espiritual, os primeiros lugares são reservados aos servidores, aos espíritos que se destacam pela sua posição, pela sua moral elevada. E a humildade é a primeira delas. Eu sei dos meus valores, da minha índole, eu não preciso mostrar para ninguém, eu não preciso estar no primeiro lugar. Eu conheço o meu íntimo, Deus sabe do meu íntimo. Se eu fizer por merecer um lugar de destaque, os primeiros lugares, que seja por mérito, não por vaidade, não por ganância, não por ilusão, não por ego. Que o bom espírita deve, por isso, equivar-se à vaidade e ao orgulho, que são os frutos do egoísmo, que levam tantos médiuns a se perderem na ânsia de galgarem posições. Quantos médiuns, meus irmãos, que perdem essa grande ferramenta, esse grande talento que é dado por conta de vaidade. Devemos estar sempre prontos a servir por amor e não por orgulho, não por vaidade, para que não falhamos mais uma vez. O chamado continua para o banquete espiritual, mas para dele participar é preciso estarmos preparados. Então não vamos se perder nas ilusões do ego, não vamos nos deixar levar por falsas aparências. Meus irmãos, então é isso. Eu agradeço a presença de todos, eu espero que eu tenha conseguido de alguma forma passar a mensagem, os ensinamentos de Jesus. Eu espero que todos tenham uma excelente noite, tenham uma excelente semana, fiquem com Deus e até a próxima semana. Que assim seja.